Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 32. Palavras de luz. Grande júbilo marcou para nós a noite de 14 de outubro de 1954, na fase terminal de nossas tarefas. O Espírito José Xavier, através dos canais psicofônicos, avisou-nos fraternalmente. Abre aspas. Esforcemo-nos por entrelaçar pensamentos e preces por alguns minutos, pois receberemos na noite de hoje a palavra distanciada embora de quem ha sido, para muitos de nós, um anjo e uma benfeitora. Nosso grupo, em sua feição espiritual, deve permanecer atento. Neste instante, aproximar-se-á de nós, tanto quanto possível, a grande Teresa de Ávila, e, assim como um grão de areia pode, em certas situações, refletir a luz de uma estrela, nosso conjunto receber-lhe-á a mensagem de carinho e encorajamento, através de fluidos teledinâmicos. A mente do Chico está preparada agora, qual se fosse um receptor radiofônico. Repetirá automaticamente, com certa zona cerebral mergulhada em absoluta amnésia, as palavras de luz da grande alma, cujo nome não ousarei repetir. Rogamos aos companheiros se mantenham em oração e silêncio por mais 2 a 3 minutos. Fecha aspas. Preparado o grupo, tivemos a felicidade de ouvir a nossa abnegada benfeitora espiritual, cuja mensagem falada nos atingiu os corações, como sendo sublime projeção de amor e luz. Por muito se adiante a alma no tempo, há sempre tempo para que a alma reconsidere a estrada percorrida, abastecendo-se de esperança no amor daqueles a quem ama, assim como o viajante no mar provê a si mesmo de água doce, a fim de seguir à frente. Há tempo de semear e tempo de colher, diz-nos a experiência da Escritura. E, se juntos partilhamos a promessa, não seria justo olvidar-nos uns aos outros no dia da realização. Deixai crescer reunidos o trigo e o joio, até que venha a ceifa, recomendou por sua vez o Senhor. Entretanto, a palavra de sua sabedoria não nos inclina à indiferença, e, lembrando-a, não curamos de ser o trigo, porque hoje nos vejamos fora do escuro sedimento da carne, e nem insinuamos, sejais vós o joio, por permanecerdes dentro dela. Recordamos, simplesmente, que todos trazemos ainda no campo das próprias almas o joio da ilusão e o trigo da verdade, necessitados da mercê do celeste cultivador. Irmãos, não é apenas por regalar-se o espírito na confiança que se lhe descortinarão as portas da vida glorificada, mas sim
por se lhe acendrarem o conhecimento e a virtude, através do trabalho bem sofrido e da caridade bem exercitada. Outrora buscávamos a paz na quietude do claustro, na suposição de que a vitória pudesse brilhar à distância da guerra contra as nossas próprias faltas, e disputávamos a posse do santo sepulcro do excelso Rei, ao preço de sangue e lágrimas dos semelhantes, como se lhe não devêssemos o próprio coração por escabelo aos pés divinos. Hoje, porém, dispomos de suficiente luz para o caminho e não seria lícito permutar o pão da sabedoria pelo fel da loucura. Enquanto os séculos de sombra e a impenitência se escoam no pó do mundo, preparai nesse mesmo pó, erigido em tabernáculo de carne, os séculos futuros em que nos reuniremos de novo para a exaltação do triunfo eterno. Enalteçamos o sacrifício, aprendendo a renunciar para possuir, a perder para ganhar e a morrer para viver. Por algum tempo ainda padeceremos o cativeiro das nossas culpas e transgressões, mas em breve, aceitando o trilho escabroso e bendito da cruz, exalçaremos diante da majestade divina a nossa libertação para sempre. Que o Senhor seja louvado. Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, célebre mística espanhola, Santa Teresa de Jesus na Igreja Católica, desencarnou em 1582. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, Diversos Espíritos. 33. Um antigo lidador. Encerrando as nossas atividades socorristas, na reunião de 21 de outubro de 1954, fomos reconfortados com a visita do irmão Ernesto Senra, antigo lidador dos Arraiais Espiritistas de Minas Gerais. Foi ele um dos fundadores do Centro Espírita Amor e Luz, a primeira organização doutrinária de Pedro Leopoldo, instalada em 5 de fevereiro de 1903, emprestando, anos mais tarde, sua valiosa colaboração às casas espíritas de Belo Horizonte. Sua palavra de companheiro esclarecido e perspicaz denota grande conhecimento de nossa vida mental e de nossas necessidades doutrinárias, merecendo, por isso, a nossa justa atenção. Imaginai pequena bandeja de papel sobre um ímã. As partículas de ferro organizar-se-ão segundo as linhas de força do campo magnético por ele estabelecido. Mentalizemos as radiações gravitantes que arremessamos de nós em torno do próprio veículo que nos exterioriza. Os órgãos vivos que o constituem, reproduzir-lhes-ão o impulso e a natureza, inclinando-nos ao equilíbrio ou ao desequilíbrio, à saúde ou à enfermidade. Nossa mente pode ser comparada à vigorosa usina eletromagnética de emissão e recepção,
e o nosso corpo espiritual, seja no círculo da carne ou em nosso presente estágio evolutivo fora dela, é um condensador em que os centros de força desempenham a função de baterias e em que os nervos servem por fios condutores, transmitindo-nos as emanações mentais e absorvendo-as em primeira mão, de conformidade com a lei de correspondência ou de fluxo e refluxo. No exame de quaisquer perturbações, é indispensável o serviço de autoanálise para conhecer a onda vibratória em que nos situamos e a fim de ponderar quanto aos elementos que estamos atraindo. Isso é de fundamental importância no estudo de nossas impressões orgânicas, porque, provocando os eflúvios mórbidos das entidades enfermas que se nos associam ao mundo psíquico, já estamos consumindo esses mesmos eflúvios, originariamente produzidos por nosso próprio pensamento, colocando-nos em ligação indesejável com os habitantes da sombra. Através de nossas radiações, favorecemos a eclosão ou o desenvolvimento de moléstias aflitivas, como sejam a neurastenia e a debilidade, a epilepsia e a loucura, a paralisia e a angina, a tuberculose e o câncer, sem nos reportarmos às doenças menores, catalogadas nos quadros da sintomatologia comum. Referimo-nos, porém, ao assunto, não para pesquisar os raios da treva de cuja intimidade precisamos distância. Tangemos a questão, destacando o impositivo de trabalho para os nossos setores doutrinários no campo do espiritismo, de modo a cunharmos novos padrões para nossas atitudes e atividades, criando um estado de consciência individual e coletiva, em que preponderem a saúde e a harmonia, a compreensão e a tolerância, a bondade e o otimismo, o altruísmo e a fortaleza moral. A cada passo somos defrontados por grupos de nossa doutrina que mais se assemelham a muros de lamentação, repletos de petitórios e necessidades, quando possuímos em nosso movimento toda uma fonte de bênçãos renovadoras e dons divinos, afeição de ricos potenciais, mobilizáveis na concretização de nosso idealismo com Jesus. Compete-nos, dessa forma, acionar as energias ao nosso alcance, para que a nossa tarefa não se converta em graciosa colheita de conforto particularista, mas sim numa campanha viva e ativa de valores educacionais, porquanto o Espiritismo envolve em si mesmo o mais vasto empreendimento de espiritualização até agora surgido no mundo. Valioso é o nosso patrimônio doutrinário, mas se o tesouro permanece aferrolhado no cofre das teorias inoperantes, em verdade perderemos no século oportunidade das mais preciosas, expressa no ensejo de nossa própria edificação ao sol do cristianismo redivivo. Em nossa posição de associados de luta, encontramos também doutrinadores sempre ágeis na ministração do ensinamento, com imensa dificuldade de assimilá-los a si mesmos. Companheiros que exaltam a paciência,
conservando o coração à maneira de um poço de irascibilidade e de orgulho. Irmãs que se reportam à humildade, transformando o lar que o Senhor lhes confia em trincheira de guerra contra os próprios familiares, e amigos que glorificam a lição do Mestre, salientando o impositivo da bondade e do perdão, com absoluta incapacidade de suportar os irmãos da retaguarda. Cabe-nos, assim, modelar recursos e iniciativas que aperfeiçoem não apenas os nossos corações, mas também nossas casas de trabalho, a se fundamentarem nas próprias almas. Para esse fim, é indispensável a coragem de aceitar os princípios, incorporando-os à nossa existência. Os velhos homens do mar abandonaram a vela que lhes dificultavam a navegação. Entretanto, para atingir esse resultado, investigaram o vapor e dispuseram-se a receber-lhe os benefícios. As antigas cidades aboliram o serviço deficiente do gás, contudo, para isso, estudaram a eletricidade e adotaram a lâmpada. Reclamamos um espiritismo não somente sentido, crido e ensinado, mas substancialmente vivido, porque amanhã seremos congregados pela vida eterna, e o trabalho na vida eterna brilhará nas mãos daqueles servidores que, desde agora, procurem realizar a sua própria renovação para o bem. Amigos, cremos não estar usando a palavra de maneira ociosa. Desejamos fazer em vossa companhia essa mesma cruzada em que empenhais o coração, de vez que nós outros, os vossos companheiros desencarnados, também somos caminheiros da libertação, decididos a estabelecer novos rumos em nós mesmos, a fim de que a nossa fé seja tanto aí quanto aqui, trabalho vivo e santificante. Ernesto Senra. Doutor Ernesto Aquiles de Medeiros Senra, médico e espírita militante, presidiu a União Espírita Mineira de Belo Horizonte no período 1928-1929. Desencarnou em 1932. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 34. Parasitose mental. Na reunião da noite de 28 de outubro de 1954, fomos novamente felicitados com a palavra do nosso instrutor espiritual, Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, que nos enriqueceu os estudos, palestrando em torno do tema que ele próprio definiu por parasitose mental. Observações claras e precisas, estabelecendo um paralelo entre o parasitismo no campo físico e o vampirismo no campo espiritual. O doutor Dias da Cruz, na condição de médico que nolas fornece, aconselhando-nos os elementos curativos do divino médico através do Evangelho, a fim de que estejamos em guarda contra a exploração da sombra. Avançando em nossos ligeiros apontamentos,
acerca da obsessão, cremos seja de nosso interesse apreciar o vampirismo, ainda mesmo superficialmente, para figurá-lo como sendo inquietante fenômeno de parasitose mental. Sabemos que a parasitogenia abarca em si todas as ocorrências fisiopatológicas, dentro das quais os organismos vivos, quando negligenciados ou desnutridos, se habilitam à hospedagem e à reprodução dos eumintos e dos ácaros que escravizam homens e animais. Não ignoramos também que o parasitismo pode ser externo ou interno. Nas manifestações do primeiro, temos o assalto de elementos carnívoros, como, por exemplo, as variadas espécies do aracnídeo acarino, sobre o campo epidérmico, e, nas expressões do segundo, encontramos a infestação de elementos saprófagos, como, por exemplo, as diversas classes de Platyhelminthius, em que se destacam os cestoides no equipamento intestinal. E, para evitar as múltiplas formas de degradação orgânica que o parasitismo impõe às suas vítimas, mobiliza o homem largamente os vermífugos, as pastas sulfuradas, as loções mercuriais, o pó de Staphysagra e os recursos outros, suscetíveis de atenuar-lhe os efeitos e extinguir-lhe as causas. No vampirismo, devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da alma os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura, quando a própria criatura não se deprime. É que pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral e, através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis, que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes que estabelecem, ao redor de nós, maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende, desajustada, às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mentopsíquica, os antissépticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante,
dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem sustentáculo de nossa saúde espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade. Procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente, pela reta conduta de cristãos leais ao Cristo, vacinemos nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Dias da Cruz. Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, médico, presidente da FEB de 1889 a 1895, desencarnou em 1937.